História eclesiástica. Eusébio de Cesareia. Ao livro 6º capítulo 1 Perseguição de Severo. Ao mover também Severo uma perseguição contra as igrejas. 85 brilhantes foram em toda a parte os testemunhos prestados pelos atletas da religião. Mas eles se multiplicaram especialmente em Alexandria, onde, qual em grande estádio, eram congregados, de todo o Egito e da Tebaida, 86 os atletas de Deus e onde receberam de Deus a coroa, suportando com toda a coragem diferentes suplícios e gêneros de morte. Entre eles achava-se aquele que é chamado pai de Orígenes, Leônidas, e que foi decapitado. Deixou o filho muito jovem. Deste, é oportuno relembrar brevemente qual foi, desde este momento, a predileção pela palavra divina, sobretudo ser grande sua fama diante da maior parte dos homens. Capítulo 2 Educação de Orígenes 1. Quem tentar transmitir longamente escrito sua vida terá muito a dizer e a narração completa exigiria uma obra particular. No entanto, no momento, resumiremos a maioria dos fatos tão brevemente quanto possível e o pouco que dissermos, nós o explanaremos segundo as cartas e o relato de seus familiares sobreviventes entre nós. 2. No tocante a Orígenes, assim dizer, é digno de memória, a meu ver, mesmo o tempo em que esteve envolvido em faixas. Era no 10º ano do reinado de Severo. Leto governava Alexandria e o restante do Egito. Demétrio, sua vez, tinha recentemente obtido, após Juliano, o episcopado das comunidades deste país. 3. O incêndio da perseguição se propagava então, e milhares de fiéis haviam cingido a coroa do martírio. Tal paixão pelo martírio se apossou da alma de Orígenes, ainda menino, que era para ele prazer ir ao encontro dos perigos, saltar e lançar-se à luta. 4. Pouco faltou para que perdesse a vida, mas a divina e celeste providência, para o bem da maioria dos fiéis, pôs obstáculos a seu ardor, meio da mãe. 5. Esta suplicou primeiro palavras, exortando-o a se compadecer de seu amor materno, mas vendo ainda mais impetuosamente inclinado ao martírio, ao ter conhecimento da prisão e encarceramento do pai, e completamente tomado do desejo do martírio, escondeu todas as suas vestes, obrigando-o a ficar em casa. 6. Ele, em nada mais podendo fazer, e como desejo intensificado, bem acima de sua idade, não o deixava ficar inativo, enviou ao pai uma carta cheia de exortações ao martírio, 87 na qual o encorajava, dizendo textualmente, cuida de não mudar de opinião nossa causa. Seja isto anotado escrito como primeira prova da vivacidade de espírito de Orígenes, ainda menino, e de sua adesão segura à religião. 7. Entretanto, ele já havia lançado sólidos fundamentos no conhecimento da fé, exercitando-se desde a infância nas divinas escrituras. A estas se aplicara diligentemente, em medida extraordinária, pois seu pai, não contente de fazer com que passasse pelo ciclo dos estudos, não havia considerado supérflua a solicitude pelas escrituras. 8. Acima de tudo, portanto, antes de se dedicar às disciplinas helênicas, ele o havia levado a exercitar-se nos estudos sagrados, exigindo diariamente dele recitações e prestação de contas. 9. Isto não desagradava ao menino, que, ao contrário, trabalhava com zelo excessivo, de tal sorte que não lhe bastava conhecer o sentido simples e óbvio das escrituras sagradas, mas já procurava, desde aquela ocasião, algo mais, querendo descobrir uma visão mais profunda. Chegava mesmo a deixar o pai embaraçado, fazendo-lhe perguntas sobre o que queria indicar a escritura divinamente inspirada. 10. Este, exteriormente, fingia repreendê-lo, exortando-o a não procurar saber o que estava acima de sua idade ou além do sentido óbvio. Mas, interiormente, sentia intensa alegria, dando muitas graças a Deus, causa de todos os bens, ter merecido ser pai de tal filho. 11. Disse que parava muitas vezes junto do filho adormecido, descobria-lhe o peito, íntima habitação do Espírito Divino, beijava-o respeitosamente, considerando-se feliz pela ótima prole que possuía. Conta-se sobre a infância de Orígenes estas e muitas outras coisas análogas. 12. Quando o pai consumou o martírio, ficou sozinho com a mãe e 6 irmãos menores. Não tinha mais do que 17 anos. 13. Como a fortuna paterna fora confiscada pelos agentes do tesouro imperial, ele encontrou-se com seus na carência das coisas necessárias à subsistência. Mas dignou-se a providência divina a cuidar dele. Encontrou acolhimento, bem como tranquilidade junto de uma senhora riquíssima de recursos materiais e muito ilustre, mas que tratava com grande consideração um homem famoso entre os hereges que então viviam em Alexandria. Era Antíoqueno de nascença,
Ela o tinha na conta de filho adotivo, cercando-o inteiramente de cuidados. 14. Mas Orígenes, que forçosamente tinha de conviver com ele, desde então deu provas brilhantes de fé ortodoxa. Enquanto Paulo, aparentando eloquência, reunia junto de si uma inumerável turba, não apenas de hereges, mas ainda dos nossos, Orígenes jamais consentiu em unir-se a ele para a oração, mantendo desde a infância a norma da igreja e tinha horror, segundo sua própria expressão, das doutrinas heréticas. 15. Iniciado pelo pai nas disciplinas helênicas, após a morte deste último, ele se entregou com maior ardor inteiramente ao exercício das letras, de sorte que veio a possuir pouco tempo após a morte do pai, uma preparação suficiente nos conhecimentos gramaticais e consagrando-se a eles, acumulou, ao menos para a sua idade, a base necessária. Capítulo 3. Ainda jovem, ensinava a doutrina de Cristo 1. Enquanto ele estava ocupado no ensino, conforme ele próprio relata em alguma parte escrito, ninguém se dedicava em Alexandria à catequese, mas todos de lá haviam fugido pela ameaça da perseguição. Alguns pagãos, contudo, procuraram-no para ouvir a palavra de Deus. 2. Denota que o primeiro dentre eles foi Plutarco, que, após uma vida louvável, foi ornado com o martírio divino. O segundo, Heraclas, irmão de Plutarco que, também, deu depois dele grande exemplo de vida filosófica e ascética e que, em seguida Demétrio, foi considerado digno do episcopado em Alexandria. 3. Orígenes tinha 18 anos ao começar a dirigir a escola de catequese. Progrediu muito na ocasião das perseguições sob Áquila, governador de Alexandria, e seu nome tornou-se extremamente célebre, junto de todos aqueles cuja fé ele estimulava, causa do acolhimento e zelo ele manifestados para com todos os santos mártires conhecidos e desconhecidos. 4. Pois, não os assistia apenas na prisão, nem só quando interrogados e condenados, mas ainda depois da sentença final, com a maior audácia expondo-se ao perigo, ficava junto deles ao serem os santos mártires levados para a morte. Assim, quando ele avançava corajosamente e com grande ousadia saudava os mártires com um beijo, acontecia frequentemente que o povo pagão que os cercava se enfurecia e estava a ponto de se precipitar sobre ele, mas estendia-se a mão de Deus. 5. Para socorrê-lo e fazer com que milagrosamente escapasse. A mesma graça divina e celeste o protegeu em milhares de circunstâncias e é impossível dizer quantas vezes, quando ele se expunha ciladas seu ardor e ousadia excessivos em prol da doutrina de Cristo. E tão grande era a guerra que os infiéis lhe faziam, que se reuniam e punham guardas em volta da casa onde ele estava a causa da multidão daqueles aos quais ensinava as questões pertinentes à sagrada fé. 6. Desta forma, cada dia, a perseguição contra ele se inflamava tanto que a cidade toda não lhe oferecia mais refúgio seguro. Ia de casa em casa, expulso de todos os lugares, causa dos que procuravam a doutrina divina. De fato, suas ações continham lições espantosas, da mais autêntica filosofia. 7. Dele se dizia, sua palavra é tal qual sua vida, e sua vida corresponde à sua palavra. Esta razão, sobretudo, pelo poder de Deus que o sustentava, ele conduzia milhares a idêntico zelo. 8. Ao verificar que os discípulos já se aproximavam mais numerosos, e ele era o único a quem Demétrio, o chefe da igreja, tinha confiado a escola da catequese, julgou inconciliáveis o ensino das ciências gramaticais e o exercício das disciplinas divinas, e, sem delongas, rompeu com a escola das ciências gramaticais, como inútil e oposta às disciplinas sagradas. 9. Em seguida, um motivo conveniente, a fim de não necessitar do auxílio de outrem, cedeu tudo o que tinha até então de obras antigas, transcritas com grande cuidado e contentou-se com 4 óbolos cotidianos que lhe pagava o comprador. Durante muitos anos, observou este modo de filosofar, renunciando a tudo o que pudesse alimentar as paixões juvenis. Durante o dia inteiro, fazia grandes trabalhos de ascese e, a maior parte da noite, dava-se ao estudo das escrituras divinas, entregando-se assim a uma vida tão filosófica quanto possível, ora pelo exercício de jejuns, ora a estrita medida no tempo de sono, e cuidando de dormir não sobre uma esteira, mas estendido no chão. 10. Pensava, acima de tudo, que deviam ser observadas as palavras evangélicas do Salvador que recomendam não possuir 2 vestes, não usar sandálias, e também aquelas que ordenam não viver preocupado com o futuro. 11. Além disso, com ardor acima de sua idade, persistia em viver no freio e na nudez, atingindo o termo da extrema pobreza. Impressionava vivamente os que o cercavam,
Entristecia mesmo a muitos deles que o suplicavam consentissem em participar de seus bens, causa das fadigas que o viam suportar em vista do divino ensinamento, mas ele em nada relaxava sua austeridade. 12. Conta-se até que, durante vários anos, andou descalço, sem jamais usar sandálias, que, durante longos anos, absteve-se de vinho e de tudo que não fosse indispensável para se nutrir, de sorte que incorreu no risco de cair doente de moléstia do peito. 13. Dava tais exemplos de vida filosófica a testemunhas oculares e estimulava com justeza tão grande número de discípulos a zelo semelhante ao seu que atraía até mesmo pagãos infiéis, não vulgares, mas importantes, cultos, filósofos ao ensino que ministrava. Aconteceu até que estes, após ter recebido dele verdadeiramente, no íntimo da alma, a fé na palavra divina, distinguiram-se, ocasião da perseguição que houve então, de sorte que alguns deles foram presos e receberam a consumação do martírio. Capítulo 4. Muitos de seus catequizados foram promovidos ao martírio. 1. O primeiro dentre eles foi, portanto, Plutarco, de quem se falou mais acima. Ao ser levado para a morte, pouco faltou para que Orígenes, que o assistiu até o fim último, não fosse massacrado seus concidadãos, como sendo a causa manifesta de sua morte, a vontade de Deus, ainda desta vez, o preservou. 2. Após Plutarco, o segundo dos discípulos de Orígenes que se tornou mártir, foi Sereno que deu pelo fogo provas da fé que havia recebido. 3. O terceiro mártir da mesma escola foi Heráclides, e depois dele, o quarto Herão. O primeiro era ainda catecúmeno e o segundo neófito, ambos foram decapitados. Além destes, o quinto da mesma escola proclamado atleta da piedade é Sereno, diferente do primeiro, o qual, depois de ter suportado inúmeros tormentos, narra-se que teve a cabeça cortada. Das mulheres, Herais, ainda catecúmena, deixou a vida, conforme ele próprio diz em determinado lugar, meio do batismo de fogo. Capítulo 5. Potamiana 1. Enumera-se Basílides como o sétimo dos mártires. Ele levava ao martírio a célebre Potamiana, cuja fama até hoje é decantada entre os seus compatriotas. 88. Depois de 1000 combates contra homens corruptos para defender a pureza do corpo e a virgindade pela qual ela se distinguia, após 1000 tormentos e torturas terríveis, cuja narrativa é de arrepiar, foi, com sua mãe Marcela, consumida pelo fogo. 2. Narra-se que o juiz, chamado Áquila, depois de ter submetido seu corpo inteiro a duros tormentos, fim ameaçou-a de entregá-la aos gladiadores para desonrá-la. Mas ela refletiu um instante e foi-lhe pedida uma decisão. Deu tal resposta que pareceu-lhes algo de ímpio. 3. Enquanto ela falava, foi proferida a sentença e Basílides, um dos soldados a tomou e conduziu à morte. E como a multidão se esforçava em incomodá-la e insultá-la com palavras inconvenientes, ele afastava com ameaças os injuriadores e manifestava para com ela muita piedade e humanidade. Ela, acolhendo a simpatia que lhe era demonstrada, exortava-o a ser corajoso, dizendo-lhe que o reclamaria, quando tivesse voltado para junto de seu senhor e que, em pouco tempo, lhe retribuiria o que havia feito em seu favor. 4. Tendo assim falado, sofreu corajosamente a morte. Derramaram pés ferventes sobre as diferentes partes do corpo desde a extremidade dos pés ao alto da cabeça devagar, pouco a pouco. 5. Assim foi o combate da ilustre jovem. Basílides, não esperou muito tempo. Os companheiros de armas, um motivo qualquer, exigiram dele um juramento. Ele declarou com energia que não lhe era permitido absolutamente jurar, porque era cristão e confessava abertamente. No princípio, acharam que ele estava gracejando, mas como perseverasse obstinadamente, levaram-no ao juiz, a quem ele confessou sua resistência, e ele mandou algemá-lo. 6. Seus irmãos segundo Deus visitaram-no e perguntaram-lhe a causa deste ardor repentino e extraordinário. Narra-se ter-lhe respondido que 3 dias após seu martírio, Potamiana lhe aparecera durante a noite, pusera-lhe uma coroa na cabeça e havia pedido uma graça ao Senhor, obtivera o objeto de seu pedido e que ele o receberia dentro de pequeno prazo. Então, os irmãos lhe deram o sigilo do Senhor e no dia seguinte, após ter brilhado no testemunho pelo Senhor, foi-lhe decepada a cabeça. 7. Nota-se que muitos outros, dentre os habitantes de Alexandria vieram em grande número à doutrina de Cristo, nem a que nos referimos, porque, durante o sono, Potamiana lhes aparecera e os chamara. Do assunto, agora, basta. Capítulo 6. Clemente de Alexandria, sucessor de Panteno. Clemente dirigia a catequese em Alexandria,
de forma que Orígenes encontrava-se também no número de seus discípulos. Ao explicar a matéria do Stromata, Clemente no primeiro livro apresenta uma cronologia, que abrange até a morte de Comodo. Assim, evidencia-se ter sido a obra composta sob Severo, cuja vem descrita no presente livro. Capítulo 7. O escritor Judas. Nesta mesma ocasião, Judas, outro escritor, dissertando escrito sobre as 70 semanas de Daniel, expõe a cronologia até o 10º ano do reinado de Severo. Ele julgava que a vinda do anticristo, comentada a todos, já se aproximava, de tal forma a violência da perseguição contra nós perturbava grande número de espíritos. Capítulo 8. A audácia de Orígenes 1. Nesta ocasião, enquanto Orígenes atuava na catequese em Alexandria, praticou uma ação que constitui uma prova muito grande de um senso inexperiente e juvenil, mas também de fé e temperança. 2. Entendeu as palavras, e a eunucos que se fizeram eunucos causa do reino dos céus, de modo simplista e juvenil, seja julgar que assim cumpria a palavra do Senhor, seja porque, sendo jovem, pregava as coisas divinas, não somente a homens, mas ainda a mulheres, e querendo tirar aos infiéis todo o pretexto de calúnia vergonhosa, foi impelido a cumprir realmente a palavra do Senhor, tendo cuidado, de que sua ação ficasse oculta para a maior parte dos discípulos que o cercavam. 3. Não foi possível, contudo, bem que o quisesse, dissimular tal ação. Mais tarde, com efeito, Demétrio, como chefe da comunidade da região, soube do fato. Admirou inteiramente a audácia de Orígenes. Aprovou-lhe o zelo e a sinceridade da fé e exortou-o a se entregar doravante mais ainda à obra catequética. 4. Tal foi então a posição de Demétrio. Mas pouco tempo depois, vendo Orígenes chegar a grandes realizações, tornar-se ilustre e famoso no mundo inteiro, sucedeu-lhe conceber sentimentos demais humanos e tentou acusá-lo junto de todos os bispos de uma ação que considerava reprovável, enquanto os bispos mais estimados e célebres da Palestina, os de Cesareia e de Jerusalém, tendo julgado Orígenes digno de privilégio e de honra mais elevada, lhe haviam imposto as mãos, ordenando-o sacerdote. 5. Ele havia obtido elevado grau de glória, seu nome era conhecido junto de todos os homens, possuía alto renome de virtude e sabedoria. Demétrio, sem nenhum outro motivo de acusação, inculpou-o pela ação cometida na infância e teve a audácia de abranger sob as acusações os que o promoveram ao sacerdócio. 89. 6. Isto, aconteceu um pouco mais tarde. Neste ínterim, Orígenes entregava-se em Alexandria ao munus da catequese divina em benefício de todos os que o procuravam dia e noite, sem distinção alguma, dedicando com presteza todo o tempo disponível às disciplinas religiosas e a seus discípulos. 7. Tendo Severo detido o poder mais de 18 anos, sucedeu-lhe o filho, Antonino. Nesta ocasião, entre os que se portaram com denodo durante a perseguição e, após as lutas da confissão, foram conservados pela providência de Deus, achava-se determinado Alexandre, que acabamos de assinalar como bispo da igreja de Jerusalém. Distinguira-se de tal forma na confissão de Cristo que foi julgado digno desse episcopado, embora Narciso, seu predecessor, ainda estivesse vivo. Capítulo 9. Milagres de Narciso 1. Entretanto, os membros desta comunidade relembram muitos milagres de Narciso, de que tiveram notícia a transmissão oral da parte de sucessivos irmãos. Entre aqueles eventos contam o seguinte prodígio, que lhe operou. 2. Uma vez na grande vigília da Páscoa, faltou óleo aos diáconos, a multidão ficou muito contrariada. Narciso ordenou aos que preparavam as lâmpadas que fossem tirar água e lhe trouxessem. 3. Imediatamente assim foi feito. Ele rezou sobre a água e ordenou, com íntegra fé no Senhor, que fosse derramada nas lâmpadas. Também isto se fez de um poder acima de toda expectativa, extraordinário e divino, transmutou a natureza da água em óleo. Durante muito tempo, até hoje, grande número de irmãos desta região guardou um pouco deste óleo, em comprovação do milagre. 4. Anotou-se da vida deste homem grande número de fatos memoráveis, entre estes, o seguinte: alguns celirrados, não suportando o vigor e a firmeza de sua vida, e receosos de sofrerem castigo, se surpreendidos no mal, pois eram cônscios de milhares de crimes, tomaram a dianteira, e urdiram contra ele uma conspiração, levantando terrível calúnia. 5. Em seguida, para terem credibilidade junto dos ouvintes, apoiaram suas acusações com juramento. Um jurou que haveria de perecer pelo fogo, outro, que seu corpo seria consumido doença funesta, o terceiro que perderia os olhos. Mas,
Apesar do juramento, nenhum dos fiéis lhes deu atenção, causa da prudência de Narciso, que sempre se evidenciara diante de todos e de seu comportamento perfeitamente virtuoso. 6. Ele, não suportou a malícia desses rumores, e como, aliás, há muito desejava a vida filosófica, pela fuga abandonou a comunidade de sua igreja e escondeu-se em desertos e lugares secretos, onde permaneceu numerosos anos. 7. Mas, o grande olho da justiça não ficou indiferente a esses feitos e rapidamente nesses ímpios levou a efeito as imprecações que haviam proferido com juramento contra si mesmos. Relativamente ao primeiro, em consequência, apenas uma pequena faísca, sem nenhum motivo aparente, caiu sobre a casa onde ele morava e completamente a queimou durante a noite, e com os seus ele foi consumido. O segundo teve o corpo subitamente coberto da extremidade dos pés à cabeça, pela doença que imprecara. 8. Quanto ao terceiro, vendo o fim dos dois primeiros e tremendo diante da justiça inevitável do Deus onisciente, confessou publicamente a maldade que haviam planejado em comum, e, em seu arrependimento, esgotou-se em gemidos e não cessou de chorar a tal ponto que perdeu os dois olhos. Tais foram os castigos desta mentira. Capítulo 10. Bispos de Jerusalém. Narciso, afastara-se e ninguém sabia onde se achava. Aprouve, então, aos bispos das igrejas vizinhas impor as mãos a outro bispo. Este chamava-se Dius, não presidiu muito tempo e teve sucessor Germanião, que foi substituído Górdios. No episcopado deste último, Narciso, de certo modo redivivo, reapareceu e foi novamente chamado ao primeiro lugar pelos irmãos. A veneração em que era tido todos cresceu, devido a seu afastamento, sua filosofia e sobretudo causa da vingança de que foi julgado digno da parte de Deus. Capítulo 11. Alexandre 1. E como ele não estivesse mais em condições de cumprir os deveres do ofício causa da velhice avançada, a providência divina chamou o supramencionado Alexandre, bispo de outra comunidade, uma revelação noturna em sonho, a exercer o munus episcopal simultaneamente com o Narciso. 2. Foi assim que Alexandre, de certo modo seguindo um oráculo divino, saiu da terra dos Capadócios, onde fora anteriormente honrado com o episcopado, e empreendeu a viagem a Jerusalém para rezar e visitar os lugares santos. O povo do lugar, após tê-lo acolhido com grande benevolência, não lhe permitiu voltar para casa, de acordo com outra revelação noturna, e os mais zelosos dentre eles perceberam uma voz muito clara, que ordenava fossem para fora das portas, a fim de receber o bispo que Deus lhe predestinara. Desta forma, de comum acordo com os bispos que governavam as igrejas vizinhas, forçaram-no a ficar. 3. O próprio Alexandre relembra, numa carta particular aos antinoítas, até hoje conservada entre nós, que Narciso ocupou com ele a sé episcopal. 90. Escreve literalmente no fim da carta: Saúda-vos Narciso, que, antes de mim, aqui ocupou a sé episcopal e agora fica junto de mim nas orações. Ele completou 116 anos e exorta-vos, como também eu, a manter de sentimentos de concórdia. 4. Desta maneira se deram os fatos. Na igreja de Antioquia, após a morte de Serapião, Asclepíades recebeu o episcopado. Ele se destacara também pela confissão no tempo da perseguição. 5. Alexandre menciona a instalação deste bispo, escrevendo aos antioquianos o seguinte: Alexandre, servo e prisioneiro de Jesus Cristo, a bem-aventurada igreja de Antioquia, saudação no Senhor. O Senhor tornou minhas cadeias suportáveis e leves, ao saber, durante meu aprisionamento que, segundo a divina providência, Asclepíades, o mais apto pelo mérito da fé, tinha recebido o episcopado de vossa Santa Igreja de Antioquia. 6. Assinala que enviou esta carta a Clemente, escrevendo no final, nos seguintes termos: Eu vos envio esta carta, meus senhores e meus irmãos, intermédio de Clemente, o bem-aventurado sacerdote, homem virtuoso e estimado, que vós também conheceis e logo ides rever. Sua presença aqui, segundo a providência e supervisão do Mestre, fortificou e aumentou a Igreja do Senhor. Capítulo 12. Serapião escritos seus subsistentes. 1. É provável que tenham sido conservados outros testemunhos da atividade literária de Serapião, mas só chegaram até nós os escritos, Adonus, que, no tempo da perseguição, tinha fraquejado e passara da fé em Cristo à superstição judaica. 91. A Pôncio e a Cánicos, homens da igreja, e algumas cartas endereçadas a vários. 2. Mas outra obra, composta a ele, sobre o Evangelho dito segundo Pedro, 92, para refutar as mentiras contidas nesse Evangelho, em vista de determinados fiéis da comunidade de Rossos, que,
Baseando-se nessa pretensa escritura, haviam se desgarrado doutrinas heterodoxas. Desta obra, vem a propósito citar breve trecho, onde o autor explana seu parecer sobre o livro, nesses termos: 3. Efetivamente, nós, irmãos, acolhemos Pedro e os outros apóstolos como se fossem o próprio Cristo, mas, enquanto homens experientes, cônscios de nada de semelhante termos recebido, rejeitamos os pseudo-epígrafos, com estes nomes. 4. Eu também, quando ao vosso lado, supunha que estáveis todos apegados à fé verdadeira, e sem ter lido o evangelho apresentado-lhes sob o nome de Pedro, eu dizia: se é somente isso que vos parece contrário, pode ser lido. Mas agora soube que dissimulava certo senso herético, ao menos assim me foi comunicado. Voltarei, portanto, depressa para junto de vós. Isso, irmãos, aguardai-me dentro em breve. 5. Nós, irmãos, tendo sabido a que heresia pertencia a Marcião, o qual se contradiz a si mesmo, desconhecendo o que afirma, conforme podeis verificar aquilo que vos foi escrito. 6. Podemos, efetivamente, meio de outros adeptos deste evangelho, isto é, os sucessores de seus primeiros introdutores, que denominamos docetas, 93, pois a maioria de suas ideias pertencem a esta doutrina, podemos, digo, este meio, obter de empréstimo o livro, percorrê-lo e encontrar ali, junto da verdadeira doutrina do Salvador, alguns acréscimos, que submetemos a vosso juízo. Eis o que diz Serapião. Capítulo 13. Obras de Clemente. 1. De Clemente foram-nos conservados os Stromata, no total de 8, aos quais ele deu o título, de Tito Flávio Clemente, Stromata das Memórias Gnósticas segundo a verdadeira filosofia. 2. Do mesmo número que os Stromatas são os livros intitulados Hipotiposes, nos quais menciona nominalmente Panteno como seu mestre, e expõe a exegese das escrituras e as tradições que dele recebeu. 3. Dele ainda existe um discurso aos gregos, o Protrepticos e 3 livros da obra intitulada Pedagogo, e outro escrito com epígrafe, que rico se salvará. Um escrito sobre a Páscoa e tratados, o jejum, a maledicência, a exortação à paciência aos neófitos, a obra intitulada Regra Eclesiástica, ou contra os judaizantes, dedicada a Alexandre, o bispo supramencionado. 4. No Stromata, não teste apenas uma tapeçaria da escritura divina, mas rememora também doutrinas, úteis a seu ver, extraídas dos escritos gregos, e expõe com pormenores opiniões de gregos e também de bárbaros, aceitas pela maioria. 5. Retifica ainda as falsas opiniões dos heresiarcas, desenvolve farta informação e fornece-nos matéria de vasta instrução. A tudo isso mescla pareceres dos filósofos, e daí certamente vem a relação do título de Stromata com os respectivos assuntos. 6. Nesta obra emprega também provas extraídas de escrituras não aceitas de modo geral. Cita, exemplo, a sabedoria dita de Salomão, a de Jesus filho de Siraque, a carta aos Hebreus, as cartas de Barnabé, de Clemente e de Judas. 7. Menciona igualmente o discurso aos gregos de Taciano, de Cassiano, como autor de uma cronografia e ainda de escritores judeus, Filon, Aristóbulo, Josefo, Demétrio, Epulemo, que declaram todos serem Moisés e a raça dos judeus anteriores aos antigos gregos. 94. 8. E os livros conhecidos deste autor estão repletos de inúmeros conhecimentos úteis. No primeiro dentre eles denota achar-se muito próximo da primitiva sucessão dos apóstolos. Nesta obra, promete também comentar o Gênesis. 9. Em seu livro, A Páscoa, confessa que foi forçado seus amigos a transmitir escrito as tradições que recebera de viva voz dos antigos presbíteros, em vista dos pósteros. Lembra Melitão, Ireneu e alguns outros, cujas explanações insere na sua obra. Capítulo 14. Suas citações das Escrituras. 1. Em Hipotiposes ele faz, em suma, exposições resumidas dos testamentos de toda a Escritura, sem omitir as partes controvertidas, isto é, a carta de Judas e as outras cartas católicas, e a carta de Barnabé e o Apocalipse, dito de Pedro. 2. Acrescenta ser da autoria de Paulo a carta aos Hebreus, escrita para os hebreus em língua hebraica, mas que Lucas, depois de traduzi-la cuidadosamente, divulgou entre os gregos. Este é o motivo que se assemelhem à tradução desta carta e os Atos. 3. Não é sem razão que não traz a inscrição, Paulo apóstolo, pois, conforme diz Clemente, dirigindo-se aos hebreus, prevenidos contra aquele que consideravam suspeito, prudentemente evitou desafiá-los desde o começo,
apondo aí seu nome. 4. Um pouco mais adiante, prossegue, conforme já dizia o bem-aventurado presbítero, uma vez que o Senhor, apóstolo do Onipotente, foi enviado aos hebreus, de maneira comedida. Paulo, enviado aos gentios, não deu a si mesmo o nome de apóstolo dos hebreus, de um lado reverência para com o Senhor e de outro, porque, sendo arauto e apóstolo dos gentios, dirigia-se acréscimo aos hebreus. 5. Nos mesmos livros ainda, Clemente cita um dado tradicional dos antigos presbíteros relativamente à ordem dos evangelhos. É o seguinte: os evangelhos que contêm as genealogias foram escritos em primeiro lugar. 6. O evangelho segundo Marcos foi elaborado da seguinte forma: Pedro anunciava a palavra publicamente em Roma e explicava o evangelho guiado pelo Espírito. Os numerosos ouvintes insistiram para que Marcos, seu companheiro muito tempo isso, bem lembrado de suas palavras, transcrevesse o que ele havia dito. Marcos o fez e transmitiu o evangelho aos que lhe haviam pedido. 7. Tendo conhecimento disto, Pedro nada aconselhou que o impedisse ou estimulasse a escrever. Fim. João, ciente de que o lado humano havia se disposto nos evangelhos, escreveu, impelido pelos discípulos e divinamente inspirado pelo Espírito, um evangelho espiritual. Eis o que refere Clemente. 8. De outro lado, o supramencionado Alexandre traz referências sobre Clemente e simultaneamente sobre Panteno, como sendo seus conhecidos, numa carta a Orígenes. Escreve o seguinte: foi, efetivamente, da vontade de Deus, conforme é de teu conhecimento, que permanecesse intacta, ou antes, se tornasse mais calorosa e firme a amizade oriunda de nossos maiores. 9. Pois conhecemos esses bem-aventurados pais, que nos precederam na caminhada e junto dos quais em breve estaremos. Panteno, meu senhor, verdadeiramente bem-aventurado, e São Clemente, meu mestre, que muito me auxiliou e talvez outros ainda, cujo intermédio vim a conhecer-te, meu senhor e meu irmão, o melhor de todos, em tudo. 10. Tais os fatos. Quanto a Damâncio, na época em que Zeferino guiava a igreja de Roma, esteve em Roma, conforme ele próprio escreveu numa passagem, tivera desejos de ver a muito antiga igreja de Roma. 95 Após rápida permanência, dali voltou a Alexandria. 11. E entregou-se diligentemente às funções habituais da catequese. Demétrio, que então era o bispo dali, ainda o encorajava e quase lhe suplicava que se desse ardorosamente ao bem dos irmãos. Capítulo 15 Heraclas como ele visse que não era capaz de unir o estudo aprofundado à pesquisa e explicação das sagradas letras e ainda à catequese dos que o procuravam nem lhe permitindo respirar, porque uns após outros, desde a aurora até a tarde, frequentavam-lhe a escola, ele dividiu a multidão e, entre seus discípulos, escolheu Heraclas, zeloso pelas coisas divinas, aliás homem muito eloquente e experiente em filosofia e dele fez colega na catequese, confiando-lhe a primeira iniciação dos principiantes e reservando para si a instrução dos mais adiantados. Capítulo 16 Orígenes aplica-se ao estudo da Escritura 1. Tão importante era para Orígenes o estudo muito acurado da Palavra de Deus, que aprendeu também a língua hebraica e adquiriu a posse de originais das Escrituras conservados entre os judeus, em caracteres hebraicos. Pôs-se à procura de outros textos de tradutores das Escrituras Sagradas, além dos 70. Descobriu, em acréscimo as traduções geralmente conhecidas, as de Aquila, Simaco e Teodosião, algumas que trouxe à luz, extraindo-as de ignorados esconderijos, onde estavam há muito perdidas. 2. Ter dúvidas acerca do autor de que provinham, indicou somente tê-las encontrado, uma em Nicópolis perto de Actium, e outra em determinado lugar. 3. Em todo caso, aditou aos échaplas dos Salmos, além das 4 versões conhecidas, não somente uma quinta, mas ainda uma sexta e uma sétima. Anota acerca de uma delas que a descobriu em Jericó, dentro de uma jarra, no tempo de Antonino, filho de Severo. 4. Reuniu conjuntamente todas estas traduções, dividiu-as em versículos, colocou-as em colunas paralelas, com o próprio texto hebraico. Assim nos deixou o exemplar denominado Hexápolis. 96 Em Tetraplas publicou separadamente as versões de Aquila, Simaco e Teodosião, juntamente com as dos 70. Capítulo 17 O tradutor Simaco ora, convém saber que um destes intérpretes, Simaco, era ebionita. 97 Chama-se heresia ebionita a que afirma ter Cristo nascido de José e Maria, ser simples homem e assevera firmemente ser preciso observar estritamente a lei à maneira dos judeus, conforme vimos na descrição feita mais acima.
Conservam-se até hoje alguns comentários de Símaco, onde evidentemente ele procura dar apoio à dita heresia através do Evangelho segundo Mateus. Orígenes assinala ter recebido esses trabalhos, com outras interpretações de Símaco sobre as Escrituras, de certa Juliana, que, diz ele, havia herdado esses livros do próprio Símaco. Capítulo 18 Ambrósio 1. Nesta mesma Ambrósio, adepto da heresia de Valentim, deixou-se convencer acerca da verdade proposta a Orígenes, e com a mente iluminada certo fulgor, aderiu à doutrina ortodoxa da Igreja. 2. Muitos outros homens cultos, quando a fama de Orígenes se difundir a toda parte, procuravam para junto dele adquirir experiência relativa às doutrinas sagradas. Inúmeros hereges e filósofos dos mais célebres aderiam a ele zelosamente, a fim de aprender não somente a teologia, mas ainda a filosofia profana. 3. Introduziu-os naturalmente bem dotados nas disciplinas filosóficas, na geometria, aritmética e outros elementos preparatórios. Em seguida, transmitia-lhes o conhecimento dos diversos sistemas dos filósofos, explicava-lhes seus escritos, comentava-os e examinava-os acuradamente, de sorte que os próprios gregos proclamavam no grande filósofo. 4. No entanto, conduzia os numerosos menos dotados ao estudo do conjunto das ciências, afirmando que para eles esses conhecimentos não seriam de pequena utilidade relativamente à compreensão das escrituras divinas e a introdução a elas. Além disso, julgava obrigatório, mesmo para ele, o estudo das disciplinas profanas e filosóficas. Capítulo 19 Notícias acerca de Orígenes 1. Podem atestar seus êxitos nestas matérias os próprios filósofos gregos que floresceram em seu tempo, e em cujos escritos encontramos menções numerosas de Orígenes. Dedicam-lhe seus próprios escritos ou, como a um mestre, submetem-lhe seus trabalhos pessoais para que os julgue. 2. Mas, que dizer isto? Ainda em nossos dias, Porfírio, 98 morador da Sicília, compôs vários escritos contra nós, empenhado em caluniar as escrituras divinas. Refere-se aos que as comentaram, sem poder lançar a menor censura contra a doutrina, e, na carência de argumentos, passa a injuriar e caluniar os próprios exegetas, especialmente Orígenes. 3. Declara tê-lo conhecido na juventude e tenta caluniá-lo. Mas escapam-lhe recomendações ao proferir a verdade sobre questões das quais era impossível falar de outra forma, ou mente sobre questões em que supunha não ser apanhado em flagrante. Então, ora acusa-o como cristão, ora procura depreciar sua aplicação às disciplinas filosóficas. 4. Escuta, pois, o que assevera literalmente, alguns, desejosos de encontrar explicação sobre a inclemência das escrituras judaicas, em vez de romper com elas, apelam para interpretações incompatíveis e em desacordo com o texto. Assim, não tanto fazem apologia de opiniões estranhas, quanto aprovam e louvam suas próprias produções. Efetivamente, elogiam como enigmas as claras asserções de Moisés, que eles proclamam como sendo oráculos repletos de mistérios ocultos, e tendo o senso crítico da alma obcecado pelo orgulho, apresentam seus comentários. 5. Em seguida, diz, após outras observações, tal absurdo origina-se de alguém que também eu conheci quando era muito jovem. Ele era então muito famoso e ainda goza de grande reputação causa das suas remanescentes obras. Refiro-me a Orígenes, cuja ilustração largamente se propagou entre os mestres destas doutrinas. 6. Efetivamente, fui ouvinte de Amônio, que em nossa época obteve grande sucesso em filosofia. Adquiriu junto de seu mestre grande experiência nas ciências, relativamente à reta orientação da vida, seguiu o caminho oposto. 7. Amônio, de fato, era cristão, educado pais cristãos. Mas, logo que abordou os raciocínios e a filosofia, tornou-se cidadão conforme as leis. Orígenes, ao invés, era grego, formado segundo os métodos gregos, mas desviou-se aderindo à obstinação peculiar aos bárbaros. Adotando-a, fez péssima transação relativa a si mesmo e à sua perícia nos estudos. Viveu como cristão, e à margem da lei, mas helenizou as noções sobre a realidade e a divindade, e incluiu as opiniões dos gregos nos mitos estrangeiros. 8. Efetivamente, seguia em tudo Platão, lia frequentemente os escritos de Nomênio, Crônio, Apolófanes, Longino, Moderato, Nicomaco e dos homens ilustres entre os pitagóricos. Utilizava também os livros do estoico Queremão e de Cornuto. Aprendeu deles a interpretação alegórica dos mistérios gregos, que aplicou às escrituras judaicas. 9. São estas as asserções de Porfírio no terceiro livro contra os cristãos.
É verídico nas afirmações relativas à formação e extensa cultura de Orígenes, mente, contudo, indubitavelmente, que se pode esperar de adversário dos cristãos. Ao assegurar que Orígenes se convertera de doutrinas gregas e que Aimônio, de uma vida segundo a piedade, caíra no paganismo. 10. Efetivamente, Orígenes conservou-se fiel à doutrina de Cristo recebida dos antepassados, conforme o demonstrou a narrativa anterior. Aimônio, manteve-se até o fim da vida adepto da filosofia inspirada, de forma intacta e indefectível, conforme atestam de algum modo até agora as obras deste homem, célebre diante da maioria, em geral, pelos escritos que deixou. Exemplo, o livro intitulado Pleno Acordo entre Moisés e Jesus e muitos outros que é possível encontrar entre os amigos do bem e do belo. 11. Seja dito tudo isso a fim de comprovar a hipocrisia deste mentiroso. Ainda, quanto às disciplinas helênicas, fica demonstrado o grande saber de Orígenes, reprovado alguns. Ele defende seu zelo na carta onde relata o seguinte. 12. Ao me dedicar à palavra e espalhar-se a fama de minha forma de agir, procuravam-me os heréticos, ou os eruditos nas disciplinas helênicas, e especialmente os filósofos. Aprove-me examinar as asserções dos hereges e as promessas dos filósofos de exporem a verdade. 13. Assim procedemos, à imitação de Panteno, nosso predecessor, que foi útil a muitos e possuía extensa preparação nessas matérias, e também de Héracles, agora partícipe do presbitério de Alexandria. Encontrei ao lado do mestre das disciplinas filosóficas, junto do qual adquirira forças durante 5 anos, antes de começar a escuta desses ensinamentos. 14. Influência deste mestre, deixou as vestes comuns que anteriormente usava e tomou o manto dos filósofos, que conserva até agora. Ele não cessa de estudar os livros dos gregos à medida do possível. Assim se exprimiu Orígenes para se defender relativamente ao exercício da cultura helênica. 15. Ora, nesta ocasião, enquanto ele residia em Alexandria, chegou um chefe militar e entregou cartas a Demétrio, bispo da comunidade, e ao eparca do Egito de então, escritas pelo governador da Arábia, a fim de que lhe enviassem logo Orígenes a fim de se entreterem mutuamente. Isso, Orígenes foi à Arábia. Tendo rapidamente levado a termo a missão, voltou a Alexandria. 16. Nesse ínterim, combate violento instalara na cidade. Ele deixou Alexandria às ocultas e partiu para a Palestina, passando a residir em Cesareia. Os bispos da região pediram-lhe que discorresse publicamente na igreja e explicasse as sagradas escrituras, apesar de não ter ainda recebido a ordenação sacerdotal. 17. Evidencia tal fato o que escreveram, no intuito de defendê-lo, Alexandre, bispo de Jerusalém, e Teoctisto, bispo de Cesareia, a respeito de Demétrio. Em sua carta, ele acrescentou que jamais se ouviu dizer, e que até agora jamais sucedeu que leigos façam a homilia em presença de bispos, mas ignoramos como é possível assegurar o que manifestamente não é verídico. 18. Efetivamente, se existem homens capazes de ser úteis aos irmãos, os santos bispos convidam-nos a falar ao povo. Exemplo, em Laranda, Evelpisnião, em Icônio, Paulino Celso, em Sínada, Teodoro Ático, bem-aventurados irmãos nossos. Provavelmente em outros lugares, o mesmo aconteceu, embora não saibamos. Foi deste modo que, apesar de ainda jovem, Orígenes, de quem falamos, recebeu esta honra não apenas dos compatriotas, mas ainda de bispos estrangeiros. 99. 19. Demétrio, contudo, chamou-o novamente carta e incitou o intermédio de alguns diáconos a voltar para Alexandria. Ele regressou, e entregou-se aos trabalhos habituais. Capítulo 20. Escritos remanescentes dos autores deste tempo. 1. Naquele tempo floresciam muitos autores eruditos na igreja, e as cartas que trocavam entre si conservam-se até hoje e facilmente se obtêm. Foram preservadas até hoje na biblioteca de Aelia, que Alexandre, na ocasião bispo desta igreja, organizou. Dela recolhemos o material para a presente exposição, reunindo-o num só todo. 2. Entre eles Berilo, bispo de Bostra na Arábia, além das cartas, deixou diferentes obras excelentes. De igual modo, Hipólito, que era também bispo de determinada igreja. 3. Ainda chegou até nós de Caio, homem muito eloquente, que vivia em Roma no tempo de Zeferino, um diálogo contra Proclo, que disputava em favor da heresia catafrieja. Nesta obra, Caio refreia a temeridade e a audácia dos adversários de comporem novas escrituras. Menciona somente 13 cartas do santo apóstolo, não enumerando entre as demais a carta aos Hebreus, visto que, ainda hoje,
Em Roma pensam alguns não ser da autoria do apóstolo. Capítulo 21 Bispos renomados destes tempos 1. Ora, após ter Antonino reinado 7 anos e 6 meses, sucedeu-lhe Macrino. Morto este último ao fim de um ano, outro Antonino recebeu sua vez governo dos romanos. No primeiro ano de seu reinado, faleceu o bispo de Roma, Zeferino, após ter exercido o ministério durante 18 anos inteiros. 2. Depois dele, Calixto assumiu o episcopado, viveu mais 5 anos, e deixou o ministério a Urbano. O imperador Alexandre, então, herdou o império de Roma, pois Antonino reinou apenas 4 anos. Nesta ainda, Fileto sucedeu a Asclepíades à frente da igreja de Antioquia. 3. A mãe do imperador, chamada Mameia, era a mulher das mais religiosas. Como a fama de Orígenes ressoava a toda a parte e chegou a seu ouvido, deu grande importância ao favor de vê-lo e comprovar sua inteligência das coisas divinas, de modo geral admirado. 4. Durante sua permanência em Antioquia, mandou chamá-lo intermédio de soldados de sua guarda. Ele ficou algum tempo junto dela, expondo-lhe grande número de questões para a glória do Senhor e louvor da virtude e da doutrina divina. Depois, apressou-se a retomar as ocupações costumeiras. Capítulo 22 Escritos de Hipólito conservados justamente. Então Hipólito também elaborou muitos outros comentários, além do escrito, A Páscoa, que traz uma cronologia até o primeiro ano do imperador Alexandre. Lhe propõe a norma de um ciclo de 16 anos para a Páscoa. Outras obras que chegaram até nós são as seguintes: o Hexaemeron, eventos subsequentes ao Hexaemeron, contra Marcião, o Cântico, algumas partes de Ezequiel, a Páscoa, contra todas as heresias, e várias outras que é possível encontrar, porque remanescentes na posse de muitos. Capítulo 23 Zelo de Orígenes 1. Desde então, Orígenes iniciou os comentários às Divinas Escrituras. Ambrósio o estimulava não somente com 1000 exortações e encorajamentos em palavras, mas ainda fornecendo-lhe com largueza os recursos de que necessitava. 2. Efetivamente, mais de 7 taquígrafos estavam ao seu lado enquanto ditava, alternando-se uns aos outros em horas determinadas. Não eram em menor número os copistas, assim como jovens peritos em caligrafia. Ambrósio fartamente ministrava o indispensável à subsistência de todos, bem mais, participava diligentemente do estudo dos oráculos divinos com inexprimível ardor, mas sobretudo instigava Orígenes a elaborar comentários. 3. Era isso que acontecia. Depois que Urbano fora bispo da Igreja de Roma durante 8 anos, teve Ponciano sucessor, enquanto Zebeno presidia a Igreja de Antioquia após Fileto. 4. Nesta Orígenes, para atender a urgentes negócios eclesiásticos, foi à Grécia, e ao atravessar a Palestina, em Cesareia, recebeu dos bispos da região a ordenação sacerdotal. A agitação provocada a este motivo em torno dele, as decisões tomadas diante desta agitação pelos chefes das igrejas, todos os restantes trabalhos realizados em sua maturidade em prol da palavra divina, exigiriam um relatório à parte. Nós o fizemos adequadamente no segundo livro da Apologia que escrevemos em seu favor. Capítulo 24 Comentários que fez em Alexandria 1. Seria necessário acrescentar a tudo isso que, no sexto livro do comentário ao Evangelho segundo João, Orígenes anota que os 5 primeiros livros foram compostos enquanto ele ainda estava em Alexandria. Do trabalho sobre o Evangelho inteiro, somente chegaram até nós 22 tomos. 2. No nono livro dos comentários sobre o Gênesis, 12 ao todo traço, não apenas observa que os anteriores ao nono foram redigidos em Alexandria, assim como os comentários aos primeiros 25 salmos, os comentários às Lamentações, dos quais 5 tomos chegaram até nós, e onde ele relembra os livros sobre a ressurreição, em número de 2. 3. Além disso, escreveu ainda, antes de sua partida de Alexandria os livros sobre os princípios, os intitulados Stromata, que são 10, foram redigidos na mesma cidade, sob o reinado de Alexandre, conforme demonstram as notas autógrafas no cabeçalho dos tomos. Capítulo 25 Suas citações das Escrituras Canônicas 1. Ao explicar o Salmo 1, Orígenes apresenta um catálogo das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, escrevendo literalmente: observe-se que os livros do Antigo Testamento, segundo a tradição hebraica, são 22, número das letras de seu alfabeto. 2. Em seguida, um pouco mais adiante, prossegue: os 22 livros, conforme os hebreus, são os seguintes. O livro a que damos o título de Gênesis, entre os hebreus traz inscrito, de acordo com as palavras iniciais,
Brexit, que significam, no começo, Êxodo, ou Elismot, isto é, eis os nomes, Levítico, ou Icra, isto é, e ele chamou, Números, Umespecodem, Deuteronômio, Eleadebaré. Estas são as palavras, Jesus, filho de Navé, Josué Ben-On, Juízes, Rute, entre eles formam um só livro, Sopitem, Reis primeiro e segundo livros, entre eles, um só, Samuel, o eleito de Deus, Reis, terceiro e quarto livros, em um só, ou de Davi, isto é, reino de Davi, Paralipomenos, primeiro e segundo livros, em um só, Dabreamém, isto é, palavras dos dias, Esdras, primeiro e segundo livros, em um só, Esra, isto é, auxiliar, livro dos Salmos, Espartelém, Provérbios de Salomão, Melode, Eclesiastes, Coelete, Cântico dos Cânticos, e não como alguns julgam, Cânticos dos Cânticos Siracirem, Isaías, Iêcia, Jeremias, com as lamentações e a carta em um só livro, Jeremia, Daniel, Ezequiel, Ezequiel, Jó, Bob, Ester. Além destes, os Macabeus, intitulados Sarbet Sabanael. 3. Eis como Orígenes propõe a questão na obra supracitada. No primeiro dos tomos, sobre o Evangelho segundo Mateus, ele conserva o cânon eclesiástico e mostra conhecer apenas 4 evangelhos. Escreve o seguinte: 4. Conforme aprendida a tradição sobre os 4 evangelhos, os únicos também indiscutíveis na Igreja de Deus que há sob os céus, foi escrito em primeiro lugar o Evangelho segundo Mateus, este anteriormente fora publicano e depois apóstolo de Jesus Cristo. Ele o editou para os fiéis vindos do judaísmo, redigindo em hebraico. 5. O segundo é o Evangelho segundo Marcos, que o escreveu conforme as narrações de Pedro, o qual nomeia seu filho na carta católica, nesses termos: aqui está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. 6. E o terceiro é o Evangelho segundo Lucas, elogiado Paulo e composto para os fiéis provenientes da gentilidade. Enfim, o Evangelho segundo João. 7. No quinto livro dos comentários ao Evangelho segundo João, o mesmo Orígenes declara o seguinte acerca das epístolas dos apóstolos: Paulo, digno ministro do Novo Testamento, não segundo a letra, mas segundo o Espírito, depois de ter anunciado o Evangelho desde Jerusalém e suas cercanias até o Ilírico, não escreveu a todas as igrejas que ele havia instruído, mesmo aquelas a que escreveu, enviou apenas poucas linhas. 8. Pedro, sobre quem está edificada a Igreja de Cristo, contra a qual não prevaleceram as portas do inferno, deixou apenas uma carta incontestada, e talvez ainda outra, incontrovertida. 9. Que dizer de João, que reclinou sobre o peito de Jesus, deixou um evangelho, assegurou ser-lhe possível compor mais livros do que poderia o mundo conter, e escreveu o Apocalipse, mas recebeu a ordem de se calar e não escrever as mensagens das vozes das 7 trombetas. 10. Legou-nos também uma carta de muito poucas linhas e talvez outra e ainda a terceira, pois nem todos admitem que estas sejam autênticas. Aliás, as duas juntas não abrangem 100 linhas. 11. Finalmente, externa-se da seguinte maneira sobre a carta aos Hebreus, nas homilias proferidas a respeito desta última: o estilo da epístola intitulada aos Hebreus carece da marca de simplicidade de composição do apóstolo, que confessa ele próprio ser imperito no falar, isto é, no fraseado. No entanto, a carta é grego do melhor estilo, e qualquer perito em diferenças de redação reconheceria. 12. Efetivamente, os conceitos da epístola são admiráveis e em nada inferiores aos das genuínas cartas apostólicas. Há de concordar quem ouvir atentamente a leitura das cartas do apóstolo. 13. Mais adiante, adita essas afirmações, mas, para exprimir meu próprio ponto de vista, diria que os pensamentos são do apóstolo, enquanto o estilo e a composição originam-se de alguém que tem presente a doutrina do apóstolo, e assim dizer, de um redator que escreve as preleções de um mestre. Se, portanto, uma igreja tem certo que a carta provém do apóstolo, felicito-a, pois não será sem fundamento que os antigos a transmitiram como sendo da autoria de Paulo. 14. Entretanto, quem escreveu a carta? Deus o sabe. A tradição nos transmitiu o parecer de alguns de ter sido redigida Clemente, bispo de Roma, outros opinam ter sido Lucas, o autor do Evangelho dos Atos. Mas, sobre o assunto, basta,
Capítulo 26. Heraclas recebe o episcopado de Alexandria no 10º ano do supramencionado reinado. Orígenes transferiu-se de Alexandria para Cesareia e deixou Heraclas a escola de catequese desta cidade. Pouco depois, morreu Demétrio, bispo da igreja de Alexandria, tendo completado 43 anos inteiros de ministério. Sucedeu-lhe Heraclas. Capítulo 27. Parecer dos bispos a seu respeito. Neste tempo ilustrou-se Firmiliano, bispo de Cesareia da Capadócia. Tinha tal amor a Orígenes que primeiramente o chamou a seu país, em vista do bem das igrejas. Depois, foi passar algum tempo com ele na Judéia para se aperfeiçoar nas coisas de Deus. Além disso, o chefe da igreja de Jerusalém, Alexandre, e Teuctisto de Cesareia aderiram constantemente a ele, como único mestre, e permitiram-lhe ocupar-se da interpretação das escrituras divinas e do restante da doutrina da igreja. Sem capítulo 28. Perseguição sob Maximino. Havendo o imperador de Roma, Alexandre, completado 13 anos de reinado, sucedeu-lhe Maximino César. Este, ódio à casa de Alexandre, constituída na maioria de fiéis, suscitou uma perseguição e mandou matar exclusivamente os chefes das igrejas, enquanto promotores do ensino do evangelho. Então Orígenes compôs o livro sobre o martírio, dedicado a Ambrósio e a Protocteto, sacerdote da comunidade de Cesareia, porque ambos passaram dificuldades extraordinárias na perseguição. Conta-se terem eles se distinguido pela confissão de fé durante o reinado de Maximino, cuja duração não ultrapassou 3 anos. Orígenes assinala o tempo desta perseguição no 22º livro dos Comentários sobre o Evangelho segundo João e em várias cartas. Capítulo 29. Fabiano, bispo de Roma 1. Tendo Gordiano em seguida Maximino assumido o governo dos romanos, Antero tornou-se o sucessor de Ponciano, bispo da igreja de Roma durante 6 anos. Exerceu Munus durante 1 mês e substituiu Fabiano. 2. Disse que Fabiano, depois da morte de Antero, veio do campo com outros companheiros e estabeleceu-se em Roma. Ali, de modo muito extraordinário, através de uma graça divina e celeste, foi sorte designado bispo. 3. Ao estarem reunidos todos os irmãos para a eleição do que devia assumir o episcopado, veio à mente da maioria o nome de muitos homens célebres e notáveis. Ninguém pensara em Fabiano, que se achava presente. Narra-se que de repente desceu do alto do céu uma pomba e pousou na cabeça dele, a imitação da descida do Espírito Santo sobre o Salvador em forma de pomba. 4. Diante do fato, o povo todo, movido de certo modo um espírito divino, com um só impulso e uma só alma, exclamou que lhe era digno. Sem demora apossaram-se dele e fizeram-no ocupar o trono episcopal. Nesta mesma ocasião, faleceu o bispo Zebeno de Antioquia e Babla substituiu-o. Em Alexandria, ao receber Heraclas o Munus após Demétrio, na escola de catequese da cidade sucedeu-lhe Dionísio, ele também discípulo de Orígenes. Capítulo 30. Discípulos de Orígenes. Enquanto Orígenes em Cesareia entregava-se às ocupações habituais, era muito procurado, não apenas pelos habitantes da região, mas inumeráveis estrangeiros abandonavam a pátria para vir escutá-lo. Conhecemos alguns especialmente notáveis: o nosso coetâneo, o célebre bispo Teodoro, que tinha também o apelido de Gregório, e seu irmão Atenodoro. Eram em extremo dados às disciplinas dos gregos e dos romanos. Mas Orígenes inspirou-lhes o amor da filosofia e exortou-os a permutar o primitivo zelo pela aplicação às coisas divinas. Depois de terem vivido em sua companhia 5 anos completos, obtiveram tal melhoria no conhecimento das coisas divinas que, jovens ainda, foram ambos julgados dignos do episcopado de igrejas no ponto. Capítulo 31. Afreicano 1. Nesta era igualmente conhecido Afreicano, autor da obra intitulada Sestós. 101 dele possuímos uma carta endereçada a Orígenes, onde declara duvidar se a história de Susana do livro de Daniel não seria apócrifa e inventada. Orígenes responde-lhe de maneira prolixa. 2. Do mesmo Afreicano subsistem outras obras, os 5 livros das cronografias, elaboradas com extrema exatidão. Observa que empreendeu a viagem a Alexandria a causa da ilustre fama de Heraclas, que, segundo dissemos, era muito versado nos estudos filosóficos e nas ciências dos gregos e recebeu o episcopado da igreja desta cidade. 3. Subsiste ainda outra carta do mesmo Afreicano Aristides, a respeito do pretendido desacordo entre as genealogias de Cristo segundo Mateus e Lucas. Nesta carta, afirma claramente a concordância entre os evangelistas conforme uma exposição que chegara até seus dias, a qual oportunamente já incluí no primeiro livro da presente obra.
Capítulo 32 Livros que Orígenes comentou 1. Nesta mesma ocasião, exarou Orígenes ainda os comentários sobre Isaías, e ainda os comentários sobre Ezequiel. Destes comentários temos ainda 30 tomos de 1/3 do livro de Isaías, até a visão dos quadrúpedes no deserto, e sobre Ezequiel 20 tomos, os únicos que ele fez inteiros sobre o profeta. 2. Dali partiu para Atenas, onde terminou o comentário a Ezequiel e começou o do Cântico dos Cânticos, que abrange até o 5º livro. Depois, de volta em Cesareia, terminou, a saber, até o 10º livro. 3. De que serve agora fazer o catálogo exato de suas obras, merecedoras de peculiar estudo. Aliás, transcrevemos na vida de Pânfilo, o santo mártir contemporâneo nosso, ao expor qual o zelo de Pânfilo relativamente às coisas de Deus. Reproduzimos as listas da biblioteca dos livros de Orígenes 102 e de outros autores eclesiásticos, ele organizada. Meio destes catálogos, será possível a qualquer um conhecer de maneira completa os remanescentes trabalhos de Orígenes. Agora, demos prosseguimento à nossa história. Capítulo 33 Erro de Berilo 1. Berilo, citado um pouco mais acima, bispo de Bostra na Arábia, transgredindo normas eclesiásticas, procurava introduzir opiniões alheias à fé e ousava afirmar que nosso Salvador e Senhor não preexistira em substância própria antes de seu advento ao meio dos homens, nem possuía divindade própria, mas apenas nele habitava a divindade paterna. 2. Então, enquanto o grande número de bispos mantinha com ele discussões e diálogos, Orígenes também foi convocado. Primeiro, conferenciou com ele, tentando apreender seu modo de pensar. Depois, ciente do que ele asseverava, corrigiu as noções pouco ortodoxas, convenceu meio de argumentos, restabeleceu-o na verdade dos ensinamentos e reconduziu-o à primitiva e sã doutrina. 3. Até hoje temos os escritos de Berilo e as atas do sínodo convocado sua causa, que abrangem o conjunto das perguntas que lhe fez Orígenes, os diálogos mantidos na comunidade, isto é, tudo o que se realizou naquela oportunidade. 4. E nossos presbíteros nos transmitiram também, sobre Orígenes, a notícia de 1000 outros fatos, que julgamos melhor omitir, visto não corresponderem à meta deste trabalho. Tudo, que era necessário saber a respeito dele, é possível recolher na apologia elaborada conosco Pânfilo, o santo mártir coetâneo nosso, em defesa de Orígenes e cuidadosamente feita em trabalho conjunto, causa dos oponentes. Capítulo 34 Acontecimentos sob Filipe Gordiano finalizou seu reinado em Roma após 6 anos completos. Filipe sucedeu-lhe no poder juntamente com seu filho, Filipe. Disse que este último era cristão e na última vigília de Páscoa quis participar com o povo das orações na igreja, mas o celebrante não lhe permitiu entrada antes de fazer a confissão e inscrever-se na categoria dos pecadores, no lugar dos penitentes. De outra forma, se não o fizesse o imperador, jamais seria acolhido pelo presidente, devido às numerosas acusações dos adversários. Disse que ele se submeteu de bom grado, mostrando pelas ações a sinceridade e a piedade de suas disposições, no temor de Deus. Capítulo 35 Dionísio sucede a Heraclas no 3º ano de seu império. Heraclas morreu após ter chefiado durante 16 anos as igrejas de Alexandria. Dionísio, então, assumiu o episcopado. Capítulo 36 Outros escritos de Orígenes 1. Nessa como também era natural, com a propagação da fé e o livre e geral anúncio da doutrina cristã, disse que Orígenes, que atingira mais de 60 anos, e estava muito habituado a falar em consequência de seu longo preparo, permitiu a estenógrafos anotarem suas preleções proferidas em público, enquanto anteriormente jamais o havia autorizado. 2. Ainda na mesma ocasião, escreveu os 8 livros em resposta ao escrito contra nós do Epicúrio Celso, intitulado Discurso Verdadeiro, os 25 tomos, sobre o Evangelho segundo Mateus, e os livros, sobre os 12 profetas, dos quais encontramos apenas 25. 3. Dele ainda temos uma carta ao próprio imperador Filipe, e outra à sua esposa Severa e várias endereçadas a diversos correspondentes. Todas as que pudemos recolher, conservadas separadamente em posse de particulares, nós as reunimos em volumes especiais, preservando-as de ulterior dispersão. Ultrapassam o número de 100. 4. Escreveu também a Fabiano, bispo de Roma, e a grande número de outros chefes de igrejas a respeito de sua ortodoxia. Encontram-se extratos dessas cartas no 6º livro da Apologia que escrevemos acerca de Orígenes. Capítulo 37 Divergência dos árabes apareceram ainda, na Arábia,
no tempo a que nos referimos, introdutores de uma doutrina alheia à verdade, asseveravam que a alma humana neste mundo, no momento final provisoriamente morre com o corpo, e com ele se corrompe, mas no futuro, ocasião da ressurreição, com ele reviverá. Então, foi convocado um importante concílio. Orígenes novamente foi chamado, e após ter discursado perante a Assembleia sobre a questão disputada, saiu-se de tal forma que alterou o modo de pensar dos que primeiramente haviam sido iludidos. Capítulo 38 Heresia dos Euquezaitas Nessa oportunidade, a heresia dita dos Euquezaitas 103 introduziu uma doutrina perversa, mas que se extinguiu logo no início. Orígenes a menciona numa homilia proferida diante da Assembleia, sobre o Salmo 82, nos seguintes termos: atualmente, apareceu alguém a se gabar de poder ensinar uma doutrina ateia, das mais ímpias, denominada dos Euquezaitas, que há pouco levantou oposição às igrejas. Expor-vos-ei os erros disseminados tal doutrina, a fim de não vos deixardes arrastar. Recusa certas passagens de cada parte da Escritura, adota entretanto extratos do Antigo Testamento e dos Evangelhos, rejeita totalmente os ditos do apóstolo, afirma ser indiferente à apostasia, e o homem refletido renegar somente de boca impelido pela necessidade, mas não de coração. Apresentam eles ainda um livro que asseguram ter caído do céu. Quem o escutar e acreditar receberá a remissão dos pecados, remissão diversa daquela concedida a Jesus Cristo. Capítulo 39 Acontecimentos sob Décio 1. Filipe reinou 7 anos e teve Décio sucessor. Este, como odiava Filipe, suscitou contra as igrejas uma perseguição. 104 No decurso da qual Fabiano consumou em Roma o martírio e Cornélio sucedeu-lhe no episcopado. 2. Na Palestina, Alexandre, bispo da igreja de Jerusalém, mais uma vez em Cesareia compareceu, causa de Cristo, perante os tribunais governamentais, e tendo se distinguido em segunda confissão, coroado uma vigorosa velhice venerando as cãs, sofreu do encarceramento. 3. Após ter prestado perante os tribunais do governador brilhante e ilustre testemunho e morrido na prisão, Masabanes foi designado seu sucessor no episcopado, em Jerusalém. 4. Em Antioquia, Bablas, analogamente a Alexandre, após a confissão morreu na prisão, e Fábio foi posto à frente da igreja do lugar. 5. Quais e quão grandes foram os sofrimentos de Orígenes durante a perseguição, como ele encontrou uma saída, enquanto o maligno demônio com todo o seu exército atacava-o à vontade e contra ele lutava empregando todo o seu poder e todos os seus artifícios e investia particularmente contra ele de preferência a todos os que então eram combatidos. Quais e quantos foram os suplícios que Orígenes suportou causa da palavra de Cristo, cadeias e torturas corporais, suplícios pelo ferro, suplícios nas profundezas das prisões, como, durante numerosos dias, teve os pés nos cepos até o quarto buraco e foi ameaçado de ser lançado ao fogo, como corajosamente enfrentou tantas outras provas infligidas pelos inimigos. Qual o resultado de tudo isso? Pois o juiz se empenhava zeloso e absolutamente não lhe tirar a vida. 105 Finalmente, quantas palavras deixou, repletas de ideias proveitosas para os necessitados de reconforto, tudo isso as inumeráveis cartas que escreveu abrangem de modo simultaneamente verídico e exato. Capítulo 40 O que sucedeu a Dionísio 1. No tocante a Dionísio, 106 referi, conforme sua carta a Germano, o que ele conta a respeito de si mesmo. É o seguinte: falo diante de Deus e ele sabe que não minto. Não foi decisão própria, mas pelo auxílio de Deus que fugi. 2. Já antes, ao ser decretada a perseguição de Décio, Sabino imediatamente mandou um comissário espião procurar-me, e eu, durante 4 dias, fiquei em casa, esperando a chegada do comissário. Ele, contudo, percorria todos os lugares onde suspeitava que me esconderam onde podia andar, explorando-os, as estradas, os rios, os campos. Atingido de cegueira, não encontrava a casa onde eu estava. Efetivamente, não imaginava que, perseguido, eu permanecesse em casa. 3. Depois do 4º dia, havendo recebido ordem de fugir da parte de Deus, que me conduziu miraculosamente, pesarosos, eu, meus filhos e muitos irmãos, partimos juntos. Demonstraram os fatos subsequentes, quando talvez tenhamos sido úteis a alguns, que tudo fora obra da providência divina. 4. Em seguida, após algumas observações, revela o que lhe sucedeu após a fuga, acrescentando o seguinte: eu, ao pôr do sol, tendo sido preso pelos soldados simultaneamente com meus companheiros, fui levado para Taposires. Timóteo, contudo,
Ação da providência divina. Ocasionalmente lá não se achava e não foi detido, mas, havendo chegado mais tarde, encontrou a casa vazia, guardada pelos servos. Quanto a nós, havíamos sido levados prisioneiros. 5. Mais adiante, diz, e como se desenrolou o admirável plano de Deus. A verdade seja dita. Timóteo, muito perturbado, fugiu. Um camponês encontrou e interrogou qual a razão daquela pressa. 6. Ele confessou a verdade, e o outro, ao ouvi-lo, ia para uma festa de núpcias, pois é costume desta gente passar a noite inteira nessas reuniões. Logo que chegou, contou o fato aos convivas. Estes, num salto, como a um sinal dado, se levantaram todos, e, correndo, rapidamente chegaram, caíram sobre nós, aos gritos. Como soldados que nos vigiavam logo fugiram, eles se aproximaram de nós, nas condições em que estávamos, estendidos nos leitos sem cobertas. 7. Eu, Deus sabe, pensando no início que se tratava de ladrões que haviam vindo roubar e pilhar, fiquei deitado, estava despido, só com uma veste de linho, e ofereci-lhes o restante de minhas vestes que estavam perto de mim. Eles me ordenaram que me levantasse e saísse o mais depressa possível. 8. E então, entendendo que eles ali estavam, pus-me a gritar, a rogar e suplicar que fossem embora e nos deixassem, e se quisessem fazer uma boa ação, a meu ver, se antecipassem aos que me haviam prendido e me cortassem a cabeça. Enquanto eu assim gritava, conforme sabem meus companheiros que participaram dos fatos, levantaram-me à força. Eu, contudo, deitei-me no chão de costas, mas eles arrastaram-me pelas mãos e os pés, carregando-me para fora. 9. As testemunhas de tudo isso, Caio, Fausto, Pedro e Paulo me seguiram, carregando-me, conduziram-me rapidamente para fora da aldeia e fazendo com que montasse a pelo num burro, levaram-me. Tal a narrativa de Dionísio sobre o seu caso. Capítulo 41. Mártires na própria Alexandria. 1. O mesmo Dionísio, na carta a Fábio, bispo de Antioquia, descreve da seguinte forma os combates dos mártires em Alexandria, sob Décio. A perseguição aqui não começou apenas desde a promulgação do edito imperial, mas o precedeu de um ano inteiro. Tomou a dianteira o mago nesta cidade, maléfico como era, agitou e sublevou contra nós a turba dos pagãos, incentivando os usos supersticiosos regionais. 2. Eles citados, julgaram lícito exercer a impiedade e começaram a pensar ser a única religião o culto dos demônios que consistia no morticínio dos cristãos. 3. Prenderam em primeiro lugar um ancião chamado Metras e ordenaram-lhe repetir palavras atéias. Como ele não obedecesse, feriram-lhe o corpo com bastonadas, furaram-lhe o rosto e os olhos com canas pontiagudas, depois levaram-no a um arrabalde e o apedrejaram. 4. Depois, levaram certa fiel, denominada Quinta, ao templo dos ídolos para obrigá-la a adorar. Ela recusou e demonstrou horror. Amarraram-na então pelos pés, e arrastaram-na toda a cidade sobre o duro pavimento, jogando-a contra pedras de moinho, e surrando-a simultaneamente. Depois conduziram-na ao mesmo lugar supracitado e apedrejaram. 5. Em seguida, todos unanimemente se precipitaram contra as casas dos fiéis, e cada qual lançava-se sobre os vizinhos, seus conhecidos, roubavam e pilhavam. Eram arrebatados os objetos mais preciosos dos tesouros. Os de menor valor e os de madeira eram jogados fora e queimados nas estradas, de sorte que Alexandria apresentava o espetáculo de uma cidade tomada em inimigos. 6. Os irmãos retiravam-se e fugiam, suportavam com alegria a pilhagem de seus bens, como aqueles acerca dos quais Paulo prestou testemunho. E não sei se algum, exceto um talvez que caiu em suas mãos, até agora tenha renegado o Senhor. 7. Mas também se apoderaram de Apolônia, virgem já idosa, extremamente admirável. Depois de lhe tirarem todos os dentes batendo no maxilar, levantaram uma fogueira diante da cidade e ameaçaram queimá-la viva, se não repetisse as impias fórmulas. Ela, recusou brevemente, depois, recuando um pouco, lançou-se com vivacidade no fogo e foi consumida. 8. Ainda prenderam Serapião em sua casa, infligiram-lhe duros suplícios, partiram-lhe as articulações dos membros, e o jogaram do aposento superior, de cabeça para baixo. Não havia estrada, nem passagem, nem atalhos acessíveis, nem de dia nem de noite. Sempre e em toda parte gritavam todos: quem não pronunciar as palavras blasfemas, seja imediatamente morto e queimado. 9. Durante muito tempo perdurou a mesma violência. Logo,
A revolução atingiu os malvados e uma guerra civil fez refluir sobre eles a crueldade que haviam empregado contra nós. Pudemos respirar um pouco porque eles não tinham mais tempo de se encolerizar contra nós. Mas, em breve chegou a notícia de mudança do reinado, que se nos mostrara mais benevolente, e propagou-se grande apreensão pelas ameaças contra nós acumuladas. 10. Efetivamente, foi promulgado o edito, quase idêntico ao conteúdo das predições mais terríveis de Nosso Senhor, de sorte a escandalizar, se possível, mesmo os eleitos. 11. Ora, todos foram tomados de pavor. Muitos, dos que estavam mais em evidência imediatamente compareceram ao tribunal, uns amedrontados, outros, funcionários, obrigados suas funções públicas, outros ainda entregues a seus conhecidos, chamados nominalmente, aproximavam-se dos impuros e ímpios sacrifícios. Uns, pálidos e trêmulos, não aparentavam ser sacrificadores, e sim vítimas prestes a ser imoladas aos ídolos. Eram acolhidos pelos risos zombeteiros da plebe circunstante e evidenciava-se que eram inteiramente covardes, quer para morrer, quer para sacrificar. 12. Outros acorriam mais resolutamente aos altares, assegurando com ousadia que jamais haviam sido cristãos. Sobre eles a bem verídica é a profecia do Senhor de que dificilmente se salvarão. Dos restantes, imitavam alguns a estes últimos, enquanto os demais fugiam. 13. Alguns eram aprisionados, e dentre estes, uns, após cadeias e prisões, ou até depois de vários dias encarcerados, abjuravam, antes mesmo de comparecerem perante o tribunal. Outros suportavam algum tempo as torturas, mas desistiam de ir até o fim. 14. Todavia, as sólidas e felizes colunas do Senhor, ele corroboradas, da fé firme que possuíam auriram força e segurança condignas e proporcionadas, e fizeram-se testemunhas admiráveis de seu reino. 15. A primeira destas foi Juliano, sofreu de gota e não podia ficar de pé, nem andar, foi conduzido com 2 outros que o carregavam. Um deles logo renegou, mas o outro, que tinha o nome de Cronião e o sobrenome de Eunós, e o velho Juliano confessaram o Senhor, montados em camelos, foram levados através de toda a cidade que, como sabeis, é muito grande, enquanto eram chicoteados, finalmente, cercados de todo o povo, foram queimados com cal viva. 16. Um soldado achava-se junto deles enquanto eram levados e opunha-se aos injuriadores. Entretanto, esses gritavam, e o assaz valoroso cavaleiro de Deus, Bezas, foi conduzido ao tribunal, depois de se ter assinalado na grande luta em prol da piedade, teve a cabeça cortada. 17. Outro ainda, natural da Líbia, Macário, verdadeiramente feliz pelo nome e a benção de Deus, depois que o juiz lhe fez longa exortação em prol da apostasia, não se deixou convencer e foi queimado vivo. No seguimento destes, Epímaco e Alexandre, tendo permanecido muito tempo nas cadeias e suportado 1000 sofrimentos, pentes de ferro e flagelos, foram também regados com cal viva. 18. Com eles, 4 mulheres e a Santa Virgem Amonarião, que o juiz torturou muito tempo com muita insistência, porque ela declarara previamente que nada haveria de proferir do que ele lhe mandasse, manteve a promessa e foi conduzida à morte. Quanto às outras, a veneranda anciã Mercúria, e Denise, mãe de muitos filhos, mas que os não havia preferido ao Senhor, o juiz teve vergonha de as torturar ainda sem resultado e ser vencido. Mulheres, morreram pela espada, mas sem passar pela provação das torturas, porque Amonarião, que havia combatido em primeiro lugar, as suportara todas elas. 19. Heron, Ater e Isidoro, egípcios, e com eles, um jovenzinho de mais ou menos 15 anos, Dioscório, foram entregues. O juiz primeiramente empenhou-se em seduzir o adolescente com palavras, julgava poder enganá-lo sem dificuldade, e constrangê-lo torturas, e que docilmente cedesse, mas Dioscoro não obedeceu nem cedeu. 20. Quanto aos outros, mandou dilacerá-los ferozmente, e como resistissem, entregou-os também ao fogo. A Dioscoro, que se ilustrara publicamente e respondera com grande sabedoria suas perguntas em particular, o juiz admirado o despediu, dizendo que em consideração à sua idade concedia-lhe prazo para mudar de opinião. E agora Dioscório, com grande mérito diante de Deus, está conosco, tendo subsistido para a luta mais prolongada e recompensa mais abundante. 21. Certo Nemesião, ele também egípcio, foi denunciado falsamente como morador em companhia de bandidos. Havendo-se livrado junto do centurião desta calúnia bastante estranha, foi acusado como cristão e compareceu em cadeias perante o governador. Este,
muito injusto. Infligiu-lhe torturas e flagelos 2 vezes mais que aos ladrões. Depois entre ladrões mandou queimá-lo e o bem-aventurado assim foi honrado de conformidade com a morte de Cristo. 22. Uma contingente completo de soldados, Amão, Zenão, Ptolomeu, Ingênes e com eles o velho Teófilo achavam-se diante do tribunal. Realizava-se o julgamento de um cristão, já propenso à apostasia. Os que estavam mais perto dele rangiam os dentes, faziam sinais com a cabeça, estendiam as mãos, gesticulavam com o corpo. 23. Todos se voltaram para seu lado, mas antes que algum dentre eles fosse preso de outro modo, eles se apressaram a subir o degrau, declarando-se cristãos, de sorte que o governador e seus assessores se assustaram. Os que estavam sendo julgados mostraram-se cheios de coragem a respeito do que deviam padecer e os juízes tiveram medo. E os soldados saíram solenemente do tribunal, alegrando-se com seu testemunho. Deus os fazia triunfar gloriosamente. Capítulo 42. Outros mártires lembrados. Dionísio 1. Outros, em grande números, em cidades e aldeias, foram estraçalhados pelos pagãos. Citarei um deles, para exemplificar. Hirquirião era mercenário e administrava os bens de um dos magistrados. Seu empregador ordenou-lhe que sacrificasse. Ele não obedeceu e foi insultado. Persistiu e foi ultrajado. Resistindo ainda, um grande bastão foi-lhe enterrado no ventre e nas entranhas, e ele morreu. 2. Que dizer da multidão dos que erravam pelos desertos e pelos montes, atingidos pela fome e pela sede, o freio glacial, as doenças, os salteadores, as feras. Os sobreviventes são testemunhas de sua eleição e de sua vitória. Contarei um fato que sirva de comprovação. 3. Queremão, bispo da cidade chamada Nilópolis, era muito velho. Tendo fugido para o deserto da Arábia com sua consorte, não regressou, e os irmãos, apesar de muitas buscas, jamais conseguiram revê-los, nem encontraram os seus cadáveres. 4. Muitos, na mesma montanha da Arábia, foram reduzidos à escravidão bárbaros sarracenos. Entre estes, uns foram resgatados com dificuldade, e elevado preço, os outros até agora não foram redimidos. Não é ocioso ter narrado isto, irmão, assim podes conhecer as terríveis provas que nos atingiram. Aqueles, que as experimentaram, sabem muito mais. 5. Em seguida, linhas adiante, prossegue, deste modo, nossos santos mártires, agora sentados ao lado de Cristo, partícipes de seu reino, que julgam com ele e com ele proferem a sentença, tornaram-se os protetores de alguns dos irmãos lapsos, que deviam prestar contas sobre a acusação de sacrifício, verificando sua conversão e penitência e considerando que esta poderia ser aceitável àquele que absolutamente não quer a morte do pecador, mas seu arrependimento. Eles os acolheram, congregaram, reuniram e participaram de suas orações e refeições. 6. O que, portanto, irmãos, nos aconselhais a respeito deste assunto? O que fazer? Estar de acordo com eles e partilhar o parecer dos mártires? Manter seu julgamento e seu perdão? Portar-nos-emos favoravelmente para com aqueles de quem eles se compadeceram? Ou ao invés haveremos de considerar injusta sua decisão e apresentarmos-nos quais censores de sua opinião? Lastimaremos sua bondade e revogaremos suas ordens. Capítulo 43. Vida de Novato e sua heresia 1. Eis o que expôs com razão Dionísio, levantando a questão dos lapsos no tempo da perseguição. Entretanto, Novato, sacerdote da igreja de Roma, cheio de orgulho, ensinava que para eles não havia mais esperança de salvação, mesmo se empregassem todos os meios em vista de uma conversão sincera e uma confissão pura. Fez-se chefe de uma heresia particular, cujos partidários adotaram a denominação de puros, seguindo seu soberbio modo de pensar. 2. Sua causa, convocou-se um grande concílio em Roma. Contava 60 bispos, 107 ainda um número maior de presbíteros e diáconos. Nas províncias, os pastores examinaram em particular, conforme cada região, o que importava fazer. Foi tomada uma decisão geral. Fossem considerados fora da comunhão da igreja, Novato, simultaneamente com os que se rebelaram com ele, e adotaram a opinião antifraterna e inteiramente desumana de Novato. Relativamente aos irmãos que haviam caído na infelicidade, era preciso tratá-los e curá-los pelos remédios da penitência. 3. Chegou até nós uma carta de Cornélio, bispo de Roma, a Fábio, bispo da igreja de Antioquia. Registra os atos relativos ao concílio romano e o que foi decidido pelos bispos da Itália, da África, e daquela região. Há também cartas, compostas em latim, de Cipriano e seus colegas da África,
nas quais fica demonstrado que também eles eram de opinião ser necessário socorrer os do que caíram na tentação e banir a justo título da Igreja Católica o chefe da heresia e igualmente todos os que se deixaram arrastar ele. 4. Nesta carta havia anexa outra de Cornélio acerca do que aprovera ao concílio e ainda outra sobre o que se havia realizado sob a influência de Novato. Nada impede citar trechos desta carta, a fim de que os leitores fiquem informados a esse respeito. 5. Cornélio fornece a Fábio informações sobre a conduta de Novato e escreve exatamente o seguinte: quero falar-te a fim de te tornares ciente de que este homem espantoso há muito ambicionava o episcopado, conservando oculto seu ardente desejo, ignorado pelos demais, porque tinha junto de si, desde o começo, para esconder sua estultice, alguns confessores. 6. Máximo, presbítero dos nossos, e Urbano, que obtiveram, todos os dois, bela glória a meio da confissão, bem como Sidônio e Celerino, que suportou, com a maior firmeza, toda espécie de torturas, graças à misericórdia de Deus, fortificou a fraqueza da carne pelo vigor de sua fé, e energicamente venceu o adversário. Todos estes chegaram a conhecer bem Novato, descobrindo a maldade e duplicidade nele existentes, seus perjúrios, suas mentiras, seu caráter intratável, sua amizade lupina. Regressaram ao seio da Santa Igreja e revelaram em presença de muitos, bispos, presbíteros e leigos, os artifícios e as más ações que ele longamente ocultara. Gemiam e lamentavam-se se terem deixado convencer esta fera astuta e maléfica e terem durante certo tempo abandonado a Igreja. 7. Algumas linhas mais abaixo, declara: que inconcebível transformação, meu caro irmão, que mudança constatamos operar-se nele em curto prazo. Pois este homem brilhante, que persuadia juramentos terríveis que absolutamente não ambicionava o episcopado, de repente, como que projetado no meio de nós um sortilégio, apresentou-se investido do episcopado. 8. Efetivamente, este dogmatizador, esse defensor da doutrina da Igreja, quando decidiu arrebatar e extorquir o episcopado que não lhe fora outorgado do alto, escolheu 2 partidários, já sem esperança da própria salvação, e enviou-os a uma pequena e insignificante localidade da Itália para enganar 3 bispos, homens rústicos e muito simples, meio de argumentos capciosos assegurando firmemente e sustentando com energia que eles deviam ir logo a Roma a fim de fazer cessar, servindo de mediadores, qualquer dissensão com os outros bispos. 9. Ao chegarem lá os bispos, simples demais para perceberem planos malignos e astúcias, conforme acabamos de dizer, foram cercados alguns indivíduos semelhantes a Novato e ele atemorizados. À 10ª hora, estando os bispos embriagados e aturdidos pela saciedade, Novato obrigou-os à força a lhe dar o episcopado meio de uma simulada e vã imposição das mãos. Este episcopado, ele o reivindica astúcia e dissimulação, uma vez que não lhe compete. 10. Pouco tempo depois, um daqueles bispos voltou à igreja, lastimando e confessando seu pecado. Nós o acolhemos em comunhão entre os leigos, pois o povo presente intercedia a ele. Dos outros bispos, ordenamos sucessores que enviamos às sedes de onde provinham. 11. Não sabia, acaso, tal defensor do evangelho que numa comunidade católica deve haver um só bispo? Nela, ele não o ignorava, existem 46 presbíteros, 7 diáconos, 7 subdiáconos, 42 acólitos, 52 exorcistas, leitores e porteiros, mais de 1.500 viúvas e indigentes, todos sustentados pela graça e pelo amor aos homens de seu Senhor. 12. Mas, nem multidão tão grande de tal modo necessária na igreja que, pela providência divina, constitui número elevado e superabundante, povo imenso e incontável, fez com que desistisse da ignorância e desalento, e regressasse à igreja. 13. Ainda aditou, após outras observações: muito bem, digamos agora em que obras e atitudes baseado, ousou pretender o episcopado. Seria ter, desde o começo, estado no seio da igreja, ter sustentado em seu favor muitos combates, ter sido cercado de numerosos e grandes perigos em prol da religião. Mas, absolutamente, isso não aconteceu. 14. O ponto de apoio de sua confiança é Satanás, que dele se acercou e nele habitou considerável espaço de tempo. Foi socorrido pelos exorcistas quando caiu em grave doença, e julgando-se prestes a morrer, no próprio leito onde jazia, recebeu o batismo em fusão, se é possível afirmar que tal homem o recebeu. 15. No entanto, curou-se e nem assim recebeu o restante, de que devia participar segundo as normas da igreja e não foi assinalado pelo bispo.
privado de tudo isso, como teria recebido o Espírito Santo? 16. Mais adiante, prossegue, covardia e apego à vida. No tempo da perseguição, negou que era presbítero. De fato, diante do convite e exortação dos diáconos a que saísse do local onde se encerrara, a fim de socorrer os irmãos conforme deve um presbítero, à medida do possível, assistir a irmãos em perigo, necessitados de reconforto, longe de atender às exortações dos diáconos, foi-se embora e afastou-se encolerizado. Declarou que não queria mais ser presbítero, pois estava encantado com outra filosofia. 17. Após alguns acréscimos, apõe essas palavras: este homem ilustre, portanto, abandonou a Igreja de Deus, onde acreditara e fora honrado com o sacerdócio, graças ao bispo que lhe impusera as mãos e o pusera na fileira dos presbíteros, apesar da oposição de todo o clero e até mesmo de muitos leigos, pois não era lícito a quem, estando doente e acamado, receber o batismo em infusão, conforme lhe acontecera, ser promovido a qualquer ordem clerical, mas o bispo pedira-lhe fosse permitido e sessão ordená-lo. 18. Em seguida, acrescenta ainda algo, um dos mais graves despropósitos de Novato, nesses termos, pois, ao fazer a oblação e distribuir a cada qual a sua parte, entrega obrigando os infelizes a jurar em vez de dar graças, tomando com as duas mãos as mãos daquele que recebe a Eucaristia, não a solta antes que ele tenha prestado o juramento, com os seguintes dizeres: jura-me pelo sangue e o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo que jamais haverás de abandonar-me para regressar ao partido de Cornélio. 19. E o pobre homem não comunga se primeiro não o amaldiçoar, ao receber aquele pão, em vez de responder, Amém, ele assegura, não voltarei ao partido de Cornélio. 20. Após outras anotações, escreve ainda o seguinte: agora notifico que ele foi abandonado e despojado de tudo, os irmãos cada vez mais se afastam dele e retornam à igreja. Também Moisés, o bem-aventurado mártir que recentemente prestou aqui um belo e admirável testemunho, enquanto estava ainda na terra, verificando sua audácia e estultice, excomungou com 5 presbíteros que simultaneamente se haviam separado da igreja. 21. E no final da carta, apresenta a lista dos bispos presentes em Roma que haviam condenado a estupidez de Novato, indica, ao lado dos nomes, a comunidade que governava cada um deles. 22. Menciona igualmente os que, ausentes de Roma, deram assentimento carta aos votos dos precedentes, trazendo seus nomes, os das cidades às quais pertencia cada um deles e de onde escrevia. São estas as informações de Cornélio a Fábio, bispo de Antioquia. Capítulo 44. Narrativa de Dionísio sub Serapião 1. A este mesmo Fábio, um tanto propenso ao cisma, escreve também Dionísio de Alexandria. Trata, nas cartas que lhe dirigiu, de muitas questões, entre outras da penitência, e narra os combates recentes daqueles que haviam prestado testemunho em Alexandria. Conta especialmente um fato maravilhoso, que é necessário transmitir nesta obra. Ei-lo. 2. Exporei apenas um exemplo do que aconteceu aqui. Havia entre nós certo Serapião, ancião fiel, que durante muito tempo vivera de forma irrepreensível, mas se tornara lapso no decurso da provação. Ele pedia frequentemente perdão, mas ninguém lhe dava atenção, pois havia sacrificado. Tendo caído doente, ficou 3 dias seguidos sem fala e inconsciente. 3. No 4º dia, como estivesse um pouco melhor, chamou seu neto e disse: até quando, meu filho, me retens? Peço-te, apressa-te a me desatar. Chama-me um sacerdote. Tendo proferido essas palavras, perdeu novamente a voz. 4. O menino correu até a casa do sacerdote. Era noite e este estava doente, não podia sair. Mas, como de outro lado eu havia dado ordem de que fosse concedido perdão aos que estivessem morrendo se o pedissem e sobretudo se antes o houvessem suplicado, a fim de morrerem cheios de esperança, entregou um pedacinho do pão eucarístico ao menino, recomendando que molhasse e o colocasse na boca do ancião. 5. O menino voltou para casa com a Eucaristia. Estando perto, antes de entrar, Serapião voltou de novo a si. Tu vieste, meu filho? O sacerdote não pôde vir, mas faze depressa o que ele ordenou e deixa-me partir. O menino pôs a Eucaristia no líquido e logo o derramou na boca do velho. Este ingeriu um gole e imediatamente entregou o espírito. 6. Não se evidencia ter sido conservado em vida e subsistido até ser absolvido, e, apagado seu pecado, em consideração das numerosas boas ações que praticara foi reconhecido Cristo. Até aqui a narração de Dionísio.
Capítulo 45 Cartas de Dionísio ao Novato. Vejamos o que mesmo Dionísio também escreveu ao Novato, que então perturbava a comunidade romana, atribuir a culpa da apostasia e do cisma a determinados irmãos que o teriam forçado a chegar a tal ponto. Eis de que modo Dionísio lhe escreve: Dionísio é seu irmão Novaciano. Saudações. Se foste induzido a contragosto, como dizes, agir assim, tu demonstrarás regressando de boa mente. Pois é preferível suportar tudo a dividir a Igreja de Deus, e não é menos glorioso um testemunho prestado para não ocasionar o cisma que o de não sacrificar aos ídolos, a meu ver, é até maior. Efetivamente, nesse caso presta-se o testemunho em favor somente da própria alma, ao invés, no outro em prol da Igreja inteira. E agora, se meio de persuasão ou de força podes reconduzir os irmãos à concórdia, essa abelação sobrepujará teu erro, que não te será mais imputado, enquanto aquela será louvável. E se nada puderes causa da resistência deles, ao menos salva a tua própria alma. Rezo tua incolumidade, possas usufruir da paz no Senhor. Capítulo 46 Outras cartas de Dionísio 1. Assim escreveu Dionísio ao Novato. Endereçou ainda uma carta aos egípcios sobre a penitência, com uma explanação de seu parecer sobre os lapsos, após ter enumerado os graus de culpabilidade. 2. Consta ainda haver dele uma carta particular, sobre a penitência, dirigida a Colon, bispo da comunidade de Hermópolis, e outra de enérgica exortação a seu rebanho de Alexandria. Entre suas cartas encontra-se ainda uma a Orígenes, sobre o martírio, outra aos irmãos de Laodiceia, cujo bispo era Teomidres, e igualmente a interessada aos irmãos da Armênia, onde o Merusanes era bispo, sobre a penitência. 3. Além disso, escreveu também a Cornélio de Roma, de quem recebera uma carta contra Novato. Assinala aí com clareza que foi convidado Heleno, bispo de Tarso na Cilícia, e outros que estavam de seu lado, Firmiliano da Capadócia e Teoctisto da Palestina, a encontrar-se com eles no concílio de Antioquia, onde alguns tentavam consolidar o cisma de Novato. 4. Ademais, escreve que recebeu notícia da morte de Fábio e de ter sido Demetriano designado para suceder-lhe no episcopado de Antioquia. Ainda do bispo de Jerusalém, fala textualmente: Alexandre, este homem admirável, que estava aprisionado, entrou felizmente no repouso. 5. Em seguida, existe a carta de Dionísio aos Romanos, do ministério dos diáconos, enviada a meio de Hipólito. Redige ainda outra aos mesmos, sobre a paz, e igualmente sobre a penitência, e também outra aos confessores deste país, ainda adeptos da opinião de Novato. Depois, dentre eles, há 2 outros, que se haviam convertido à Igreja. Trocava correspondência com muitos, deixando grande proveito aos que ainda atualmente apreciam suas obras.